Vamos falar com o nosso Deus então, vamos orar, vamos pedir que o nosso Deus venha nos abençoar, iluminar o nosso entendimento, aplicar a sua palavra, nos capacitar para toda boa obra, né? Através da palavra, Deus ele realiza um milagre em nossos corações, ele nos transforma, ele nos convoca, nos chama, nos edifica espiritualmente e confirma em nossos corações o nosso chamado, a nossa filiação espiritual. Porque o Espírito, ele testifica, não é isso? Não é isso que diz a palavra? Ele testifica em nosso coração que somos filhos de Deus. E por isso que nós chamamos o Deus Criador de Pai. E isto é uma obra de Deus, uma obra do Espírito. Que Deus possa fazer isso em nossas vidas, renovar o nosso entendimento, a nossa fé e a nossa esperança diante de tudo que temos passado, temos vivido nesses dias. Oremos. Obrigado, meu Deus e meu Pai, por mais um dia na Tua presença e pedimos que o Senhor venha falar conosco nessa live, nesse estudo. Que o Senhor venha, Pai, abençoar os nossos amados irmãos, aqueles, ó Pai, que ainda hão de assistir essa live. Eu sei, Pai, que isso tem sido compartilhado, esses estudos, essas mensagens, têm sido compartilhados e muitas vidas têm sido alcançadas. Irmãos em Cristo, ó Pai, que não têm internet, mas através de um filho, de uma filha, de um parente, com um celular na mão, têm assistido esses estudos, essas mensagens, e que a graça do Senhor possa operar em cada coração, que o Teu Espírito opere com poder, aplicando a Tua palavra, e que a Tua igreja, Pai, entenda que ainda somos um em Cristo. Nós somos a igreja, o corpo de Cristo. E como é importante continuar trabalhando juntos, ter o mesmo pensamento, louvando com uma só voz ao único que é digno, que é o Senhor, Pai, o único que é digno de receber toda a honra, glória e louvor. Pedimos que o Senhor venha falar conosco, nos abençoar nessa live. Abençoe, ó Pai, aqueles que estão enfermos. Abençoe o irmão Chapim, ó Deus, que ainda se encontra no hospital. Que o Senhor esteja, Pai, consolando o seu coração. Que o Senhor esteja, ó Pai, também curando ele, ó Pai, dessa infecção, desse problema, ó Deus, que faz com que ele fique internado, mas que ele volte a fazer o seu tratamento de forma normal e que ele possa, Deus, voltar para casa, ele possa, Deus, estar ali na sua casa sendo bem cuidado pelos seus filhos, pelos seus familiares e por aqueles, ó Pai, que têm contato com o nosso amado irmão em Cristo. Abençoe, Deus, a irmã Ilza, que fez aniversário essa semana, fortalece o coração dela, que já é uma pessoa idosa, toda a sua família, abençoe a sua vida espiritual. Nós oramos, ó Pai, gratos a Deus, porque o Senhor tem falado conosco nesses dias, o Senhor tem nos abençoado tanto, graças te damos, porque a tua palavra nos diz que em tudo devemos dar graças. Nós te louvamos, porque tudo quanto tem acontecido é da vontade do Senhor. Nada acontece sem a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E nós nos submetemos à tua vontade nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Quem está chegando aqui mais? A irmã Cristina também, a paz do Senhor. Irmão Joel também está aqui presente. Muito bem, deixa eu acenar aqui. Eu estou acenando aqui para todo mundo. Eu não sei como é que recebe esse aceno aí, mas eu estou acenando, está aqui. Irmã Lucimar está aqui também. Deus abençoe o irmão Zé Luiz, toda a família, as meninas que estão aí também. Eu creio que devem estar assistindo. Muito bem, toda a família, né? Todos os familiares, todos que estão através do celular, né? Não só quem é dono do celular, mas eu creio que outras pessoas também devem estar assistindo junto com vocês, seja no celular, no smartphone, né? Ou no computador, ou através da televisão, né? Quem tem uma Smart TV, tá? Que Deus possa abençoar muito a sua vida durante essa transmissão. Nós vamos então para o texto bíblico que vai servir de base para o nosso estudo de hoje. Nós estamos estudando a carta de Tiago. Então nós vamos ler Tiago capítulo 5. Se você tem uma Bíblia, eu peço que você abra a sua Bíblia e acompanhe o estudo comigo. Tiago capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 13 até o versículo 18.
esse texto, né, ele suscita muitos temas. Tá? Nós temos aqui um tema que é o tema da oração, e é um tema muito profundo. E o nosso objetivo não é esgotar esse tema, porque nós gastaríamos milhares de lives para esgotar, né, e ainda não conseguiríamos esgotar o tema da oração. Mas aqui nós temos um tema sobre a vida de oração na igreja. A oração, ela tem um elemento que é imprescindível para que ela seja realizada e seja eficaz, que é a fé. Oração da fé. Então, por isso que o tema do nosso estudo é oração na vida da igreja. Então, diz assim a palavra de Deus: algum de vocês está passando por dificuldade? Então ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Portanto, confesse seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Elias era humano como nós. E, no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então, ele orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra começou a produzir suas colheitas. Amém. Eu acabei de ler a versão da NVT, né? Mas eu vou deixar aqui a versão da revista atualizada aqui para mim consultar, né, o texto bíblico, e nós vamos procurar, né, ver algumas verdades que nós aprendemos nesse texto. Como eu falei, esse texto é um texto sobre a oração. Tiago volta ao tema da oração e agora ele dá mais ênfase à importância da oração ou da vida de oração na igreja. Ele diz que a oração da fé pode curar o enfermo, porque a fé está depositada em Deus. E Deus é aquele que tem todo o poder para curar os doentes. Então você percebe a importância da oração na vida da igreja e do povo de Deus, e como nós devemos nos dedicar, né, a esse importante, a esse fundamental exercício espiritual. Somente quem conhece a Deus, somente quem experimentou a salvação, ora. A pessoa que nunca ora, essa pessoa não conhece a Deus. Ela não conhece, não busca a Deus, não louva a Deus. Ela precisa se converter para que ela possa começar a buscar a Deus. E buscar a Deus significa que nós passamos a falar com Ele, né? Oração é falar com Deus. E falar da maneira certa, da maneira correta, falar com entendimento, como a palavra de Deus nos ensina. E um dos elementos fundamentais da oração é a fé. Não pode faltar o elemento da confiança em Deus. E fé na Bíblia significa confiança em Deus. É isto. A fé não é uma palavra mágica. A fé não é ter pensamento positivo. Fé não é isto. A fé é simplesmente confiança em Deus, em tudo que Deus é e em tudo que Deus diz na sua palavra. Isto é fé. Fé, ela vem pelo ouvir a palavra. Quando nós ouvimos, entendemos, passamos a ter fé, e a fé nos leva a buscar o Senhor, a andar com Ele, a obedecê-lo, né? A fé significa que estamos submissos à vontade de Deus. Então, orar sem fé é pecado. Orar sem fé não tem eficácia nenhuma. É necessário que aproximemos de Deus, né? Como diz na carta aos Hebreus, né? Aquele que diz crer em Deus, né? Aliás, a fé
significa crer em Deus e saber que Deus é o recompensador daqueles que o buscam. Isso é fé, né? É saber que Deus existe, não somente crer que Deus existe, mas saber que Deus é aquele que recompensa aqueles que o buscam. Então, é ter essa consciência, essa convicção, né, de que temos um relacionamento com Deus e de que Deus ouve a nossa oração. Por isso que é muito importante na oração a gente estar cheio da palavra de Deus, a gente conhecer a palavra para que a nossa oração ainda tenha mais eficácia e ela seja feita com fé, com mais confiança ainda. Tá? Então, o que nós podemos aprender aqui do texto? Na oração, né, nós vamos aprender que ela acontece em momentos de necessidade. Né? Nós temos necessidades. Eu tenho necessidades, você tem as suas necessidades. E por isso que nós, como criaturas, né, criadas por Deus, dependentes de Deus, não criadas autônomas para viver independente. Somos criaturas e, ainda mais, por sermos pecadores, criaturas caídas, descendentes de Adão, nós dependemos ainda mais de Deus. Né? Então, quando nós nos convertemos, nós compreendemos essa verdade ainda mais. Né? Entendemos que nós precisamos buscar o Senhor. Né? A oração se torna, então, como o ato de respirar. Né? Você não consegue viver sem respirar. Você precisa do oxigênio. Você precisa que o oxigênio entre no seu corpo, né? Enche os seus pulmões, né? E o sangue, né? Possa levar esse oxigênio, né? Que é bombeado, né? Pelo coração, essa bomba que nós temos, que é o coração, esse músculo, né? Que nós chamamos de coração, e ele possa bombear esse oxigênio para as nossas células. Porque nós precisamos sobreviver. E para vivermos, nós precisamos respirar o oxigênio. Né? Se nós não conseguirmos respirar, nós morremos. Assim é a oração na vida do cristão. Um cristão que não ora, ele está morto. Ele está morto. Ou então ele nunca teve vida espiritual. É necessário que busquemos o Senhor. Então por isso que Tiago diz, se você está sofrendo, você deve orar. Porque o sofrimento, as aflições da vida, né, seja através das enfermidades, ou das perseguições, dos infortúnios da vida, né, os problemas que são comuns, né, à raça humana, deve ser a oportunidade para a gente crescer na fé. Quando passarmos por tribulação, nós devemos olhar para os problemas como motivo de alegria, e não apenas de tristeza. Mas no sofrimento, mesmo que passemos por tristeza, nós temos que olhar para o sofrimento como uma grande prova, uma grande oportunidade dada por Deus para o nosso crescimento espiritual. E se você, né, não pegou esse estudo ainda, o próprio Tiago fala sobre isso logo nos primeiros versículos. É só você voltar para Tiago, no capítulo 1, né? Olha o que ele diz aqui no versículo 2, Tiago 1, 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Então nós temos que ter motivo de alegria, mesmo que estejamos sofrendo. Por quê? Porque o sofrimento, né, é a oportunidade de reconhecermos a nossa limitação, as nossas incapacidades, as nossas fraquezas espirituais, né, e buscarmos ainda mais o Senhor através da oração. Então a oração vai se dar, né, nas nossas necessidades. Nós somos criaturas finitas, pequenas, pecadoras, né, mesmo salvas pela graça. Né? Mesmo essa graça que é suficiente, mesmo você tendo a certeza da salvação, da libertação, isto não significa que você não necessite de oração. O crente é salvo
e quando ele é salvo, ele passa a compreender ainda mais a sua necessidade de buscar a Deus. Então é nesse contexto que nós vamos entender o ensino de Tiago sobre a oração na nossa vida espiritual ou na vida da igreja. Está alguém sofrendo? Faça oração. Busque a Deus. Qual é a sua dor? Qual é o seu sofrimento? Não fique se lamentando. Ao invés de você ficar murmurando, reclamando pelos cantos, falando mal de um, né? E aí vem todo tipo de tentação. Quando a gente passa por uma dor, né, por um sofrimento, todo tipo de tentação passa pela sua cabeça. Você é tentado no limite. E quanto mais você sofre, mais tentações virão sobre você. Então você não tem outra opção. Está sofrendo? Ore. Busca a Deus. Não importa o tipo de sofrimento. O que te causa dor? O que te causa desconforto no seu corpo físico, na sua mente, no seu emocional? Que tipo de desconforto, de dor ou de sofrimento você está passando? Não importa. Seja um tipo de perseguição, ou alguém que tá te caluniando, está falando mal de você, não é? Ou pode ser uma enfermidade no corpo. Não importa o tipo de dor que você esteja passando. A Bíblia diz que nós temos que orar. Busca a Deus. Ao invés de ficar murmurando, reclamando, nós temos que orar, né? A Bíblia está cheia, né, de exemplos de pessoas que oraram, que buscaram a Deus, dos profetas, né? Nós temos o caso de Jó, que buscou o Senhor, o caso do apóstolo Paulo, né, que teve ali o seu espinho na carne, e ele buscou a Deus, orou ao Senhor, ou seja, a palavra de Deus nos exorta a orarmos quando nós estamos sofrendo, né? Esse é o primeiro nível, né, que a gente vê, de oração, que Tiago está nos ensinando sobre a nossa vida de oração. O primeiro nível é essa. Está sofrendo? Então ore, busque a Deus. Está alguém alegre? Continue orando. Mas aí Tiago não vai usar a palavra oração. A oração já deve fazer parte de quem está alegre. Se supõe, né, que alguém que é fiel a Deus vai orar em todo o tempo. A Bíblia diz que nós temos que orar sem cessar. Orai sem cessar. Um crente nunca deve parar de orar, nunca deve parar de buscar a Deus. Não é verdade? Então, se você está alegre, muitas vezes o coração alegre tem vontade de cantar, né? E é por isso que Tiago diz, olha, cante louvores. E uma das formas, né, de orar a Deus é cantando. O louvor na Bíblia está relacionado à oração. Se você ler os salmos de louvor, os salmos na Bíblia, você vai encontrar ali várias formas de oração, de buscar a Deus, através da música. Os salmos eram cânticos. E nesses cânticos, em grande parte, eles estavam orando através da música. Então, quando você canta ao Senhor, né, muitas vezes, em muitas letras de músicas, de hinos, né, de salmos, você está simplesmente orando. Você não vai deixar de orar quando você também estiver passando por momentos de grande alegria. Então perceba, não importa o estado emocional. E aqui Tiago está falando de estados emocionais. Momento que você está sofrendo, em que você se encontra triste, mesmo tendo a alegria de Deus na vida, não significa que você não fique triste. Né? A alegria do Senhor é a nossa força. Mas isso não significa que você não se sinta triste, né, em algumas circunstâncias da vida. Todos nós sentimos tristeza e não é pecado sentir tristeza. É pecado você viver o tempo todo triste. A não ser que você esteja enfermo. A não ser que você tenha uma depressão terrível, né? Você esteja sofrendo de uma depressão crônica, né? Um tipo de depressão que é uma enfermidade também, né? Há vários tipos de depressão. A depressão que é enfermidade, a depressão que não é uma enfermidade. Mas não é comum, não é normal que uma pessoa que conhece a Deus, que conhece Jesus, que vive o tempo todo
carrancudo, o tempo todo triste, o tempo todo murmurando, reclamando, sem nenhuma alegria de Deus, sem nenhuma alegria espiritual. Isso não é normal, né? A Bíblia não fala da alegria. A alegria, a Bíblia fala, na presença do Senhor. Então, se a pessoa diz que buscando a Deus está se sentindo triste e quando, né, e acha que para ser feliz tem que fazer os desejos do coração, então se você separa a vontade de Deus com os seus desejos, então você é um falso crente, um falso cristão. Então precisa rever, né, os seus conceitos sobre o que é ser um cristão. Não tem como você buscar a Deus e não sentir a alegria da presença dele. É impossível buscar a Deus de verdade e não ter alegria espiritual, mesmo que você se sinta triste. Perceba só, mesmo que você sinta tristeza devido aos problemas da vida. Muitas vezes você chora, né? Muitas vezes você fica ali, né, lamentando, triste, por causa de situações difíceis. Quando a gente perde uma pessoa que a gente ama, um ente querido, você fica triste, você lamenta, você pode ficar de luto, mas viver o tempo todo triste, né, e tem algum problema aí. Você precisa ver qual é a causa dessa tristeza, se é puramente espiritual, será que você realmente tem algum pecado não confessado, alguma coisa errada com você, ou talvez você tenha alguma enfermidade. Aí você tem que fazer uns exames, procurar um médico, tratar desse problema que não deixa você sentir alegria, né? Então, avalie a sua vida espiritual à luz da palavra, né? E se você precisar, procure um médico, então, para ver qual é o seu problema, tá bom? Então, a vida cristã normal, ela é acompanhada do fruto do Espírito, né? Que também é a alegria espiritual. Tá alegre? Então cante louvores. Deus quer que você o adore, que você o louve. Esse é o segundo nível que Tiago ensina sobre a oração, né? Orar com louvores. Ore a Deus louvando a Ele, porque na oração você também canta. Na oração você também exalta a Deus, você louva a Deus quando você está orando e o buscando de todo o coração. Agora, está alguém doente? Agora Tiago está sendo mais específico. Tiago fala de enfermidade. Há pessoas que ficam enfermas. Há cristãos que ficam enfermos. E o crente fica enfermo, fica doente, como qualquer pessoa. Seja ímpio, né, incrédulo ou crente, todos nós estamos sujeitos à enfermidade. Todos nós podemos ficar enfermos. E Tiago agora vai dar uma instrução sobre o cuidado do corpo, né? É a responsabilidade da igreja, através da liderança da igreja, para cuidar daquele que está enfermo. E o que Tiago vai nos ensinar aqui? E neste momento eu gostaria de trazer um pequeno ensino, né, sobre a unção com óleo de que Tiago está falando. Vamos ler novamente aqui, versículo 14. Olha o que diz Tiago, capítulo 5, versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Está alguém doente? O que Tiago orienta? Tem algum membro da igreja que está enfermo, está com alguma enfermidade. Tal pessoa deve ser visitada. Está dizendo que os presbíteros é a liderança da igreja, são os pastores, né, da igreja. Eles precisam visitar aquela pessoa que está enferma. E cabe ao líder orar. Não significa que os outros membros da igreja não devam orar. Todos devemos orar uns pelos outros. Aqui Tiago está sendo específico. Tiago está tratando de uma situação específica, também de aconselhamento pastoral. Muitas vezes a pessoa está em pecado, ela está em desgraça espiritual, ela está afastada de Deus e algumas enfermidades têm causa espiritual. Algumas, não é toda enfermidade que é por causa de pecado. Escute bem o que eu estou falando. Alguns casos
de enfermidade é devido a pecados não confessados. O contexto do texto fala sobre isso, né? Porque Tiago vai dizer, e se houver cometido pecado, seriam perdoados. Então, dentro de um contexto pastoral, de aconselhamento pastoral, em que aquela pessoa que está enferma, ela precisa ser visitada pela liderança, e ali os líderes estarão orando por ela. E o texto diz que a oração confiante em Deus pode curar e pode restaurar. Quando Tiago fala oração da fé, Tiago está dizendo que o elemento fundamental em toda oração deve ser a confiança em Deus que responde à oração. O poder não está na oração em si mesma, ou nas palavras que são ditas. O poder está no Deus que ouve e atende a oração. Por isso que fala que a oração tem eficácia, porque o Deus que ouve é o Deus que atende a oração e é o Deus que pode realizar o milagre e que pode curar, seja através da medicina ou através de um milagre. Porque no texto, Tiago usa, ele fala que os presbíteros deveriam aplicar óleo, deveria ungir aquela pessoa, deveria aplicar um óleo. E esse óleo é medicinal. Tiago não está falando aqui de um óleo que tem poderes espirituais. Tiago não está aqui falando de um óleo que foi consagrado. Nada disso. Tiago simplesmente está usando um termo para ungir, um termo que se refere a um uso cotidiano. Não é um uso religioso, não é um uso consagratório, nada disso. Era comum na comunidade judaica, entre o povo judeu, o uso do óleo com fins medicinais. Isso era a coisa mais comum entre o povo judeu. E aqui eu quero falar um pouco sobre esse assunto. Na Bíblia, a origem do óleo se encontra lá no livro de Êxodo. Se você quiser acompanhar, nós vamos ver algumas verdades aqui sobre o uso do óleo na Bíblia. Olha só que interessante. Lá em Hebreus, aliás, lá em Êxodo, vamos lá para o início, lá o segundo livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo. Êxodo, no capítulo 30, nós temos ali Deus estabelecendo alguns princípios para o culto. Ali Deus havia tirado o povo do Egito e Deus estava ali estabelecendo alguns rituais que seriam utilizados no culto a Ele, no culto a Deus, na adoração. E lembrando que o culto da antiga aliança era cheio de rituais, de cerimoniais, e havia sacrifícios. E um desses rituais era o uso do óleo, um óleo da oliveira, que era usado para consagração, para separação de objetos, que seria alguns objetos, que seria usado no tabernáculo e mais tarde seria usado no templo, o templo ali que foi construído por Salomão. Olha o que diz aqui Êxodo, no capítulo 30. Êxodo 30, vamos ler aqui como é que surgiu o óleo na Bíblia. Êxodo 30, a partir do versículo 22. Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, toma das mais excelentes especiarias, de mirra fluida, 500 ciclos, de cinamono odoroso a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático, 250 ciclos, e de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira, 1 rim. Então veja, não era um óleo puro, não era simplesmente o óleo puro, era um óleo que era misturado com várias especiarias, com vários tipos de ervas aromáticas. Então, o próprio Deus deu o ingrediente. Olha, Deus é que deu o ingrediente. O óleo não foi uma invenção
da imaginação do povo de Deus, do profeta, de Moisés. Moisés agora teve uma ideia. Eu vou criar um óleo, e esse óleo vai ser ungido, e eu vou consagrar as pessoas. Nada disso. Não foi uma invenção da mente humana. É o próprio Deus que deu a orientação para o tipo de óleo que deveria ser usado no culto lá da antiga aliança. O próprio Deus que deu aqui, né, a orientação. Aí o texto diz assim: disto farás óleo sagrado para unção. O perfume composto segundo a arte do perfumista, esse será o óleo sagrado da unção. Com ele ungirás a tenda da congregação, a arca do testemunho, a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro com seus utensílios e o altar do incenso. E aí Deus vai dizendo que ele deveria consagrar outros objetos. Aí o versículo 30, olha o que diz o versículo 30. Também ungirás Arão e seus filhos, e os consagrarás para que me oficiem como sacerdotes. Então, quando a gente vai para o Antigo Testamento, em que ocasiões era usado o óleo? Então, quando Deus instituiu o uso do óleo, o óleo foi usado, né, para os objetos que eram consagrados no culto, no tabernáculo e no templo. O óleo era usado para consagrar os sacerdotes, então, o templo, os objetos do templo, né, do tabernáculo, os sacerdotes. O óleo era usado, então, para consagrar sacerdotes, também era para consagrar os reis. Se você ler o primeiro rei de Israel, foi o rei Saul, né? Em 1 Samuel 9,16, lá o Senhor instrui o profeta Samuel a ungir Saul. E depois Saul é rejeitado por Deus e Samuel, orientado por Deus também, vai ungir a Davi, que era o rei que Deus havia escolhido. Então o rei era ungido com óleo também, havia um óleo especial para consagrar o rei, e também os profetas. Então havia somente 3 classes de pessoas que eram ungidas: o rei, né, os profetas, os reis, os profetas e os sacerdotes. A gente vê um exemplo de unção de profetas quando Deus instrui Elias a ungir Eliseu no seu lugar. Eliseu iria ocupar o lugar de Elias, e lá em 1 Reis 19:16 nós temos esse exemplo. Deus diz que Elias deveria ungir Eliseu no seu lugar. Então você vai encontrar na Bíblia o uso de consagração de pessoas especiais, separadas por Deus, para uma missão especial, no sentido de levar o povo à adoração, de libertar o povo, de orientar o povo. Você só vai encontrar a unção com óleo para os objetos do templo e 3 tipos de pessoas apenas, que são os sacerdotes, os profetas e os reis. Nenhuma outra pessoa ou outra classe de pessoa era ungida. Agora eu pergunto para você, na nova aliança, quem é que cumpre esses 3 ofícios de forma completa e perfeita? De tal maneira que o povo de Deus hoje não precisa de um rei, o povo de Deus hoje não precisa de um profeta humano e nem precisa de um sacerdote humano. Quem é que cumpre esses 3 ofícios? O nosso Senhor Jesus. Jesus é aquele que foi ungido por Deus para ser o nosso Salvador. E Jesus é o nosso profeta, o nosso sacerdote e o nosso rei. De tal forma que nós não precisamos de óleos para consagração, né? Você não vai encontrar nenhum texto no Novo Testamento que diga que um pastor, para ser pastor, precisa jogar óleo na cabeça dele. Não vai encontrar nenhuma passagem de uso de óleo consagratório para consagrar alguma pessoa. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Talvez alguma igreja diga: não, nós vamos consagrar a missionária, o obreiro, a obreira, a missionária, o pastor, né, o presbítero, o bispo, o apóstolo. Aí vamos usar óleo. Você não vai encontrar base bíblica para isso. Nenhuma base bíblica. O único sinal ritual que
nós encontramos para a consagração de pastores é a imposição de mãos. Né? Um ato simbólico, né? Em que os presbíteros, o conselho de pastores, deveriam impor as mãos sobre aquela pessoa que foi escolhida por Deus e preparada para ser pastor. Ou seja, aquela pessoa que foi chamada para cuidar de uma igreja, para administrar, né, a igreja de Cristo, né, que são os pastores. Nós não vamos encontrar nenhuma base para óleo consagratório, né, no Novo Testamento. Agora, nós vamos encontrar também óleo na Bíblia com uso cotidiano. Né? Nós vamos encontrar, por exemplo, o chamado unguento. Unguento era usado como hidratante. Nós vamos encontrar aquela mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus, lembra disso? Né? Ela enxugou, né, com seus cabelos os pés de Jesus, ela ungiu, né, o corpo de Cristo, os pés de Jesus. Nós vamos encontrar vários exemplos disso na palavra. O uso do óleo para colocar nos pés de um visitante, de uma pessoa que nós estamos recebendo na nossa casa. E esse óleo era usado no corpo também, como hidratante, como emoliente, né, para usar nos pés, né, no cabelo, na cabeça. Nós vamos encontrar alguns exemplos disso na palavra de Deus. Em Ruth 3:3, temos um exemplo lá, né, em Ruth 3:3, né, um exemplo do uso do óleo no corpo. Após o banho, as mulheres tomavam banho, assim como a mulher hoje passa hidratante no corpo, naquela época se passava óleo de azeite no corpo também. Né? Era comum acontecer isso. E também de forma medicinal. O uso do óleo medicinal. Olha só, em Lucas 10:34, nós temos a parábola, né, do bom samaritano. O que o bom samaritano fez, né, para aquele homem que estava caído ali no chão? Né? O sacerdote passou de longe. O levita também nem quis ver aquele homem, passou longe daquele homem. Quando veio o samaritano, pegou aquele homem, jogou o quê? O que ele passou nas feridas do homem? Colocou vinho e azeite. Ou seja, colocou óleo, ungiu com óleo as feridas. Então o óleo ele era misturado com pasta de fígado, pasta de figo, né? Fígado não, é figo, a fruta, né? E outras ervas aromáticas. Havia naquela época, nos tempos bíblicos, várias fórmulas com o uso do óleo, né? Para curar doentes. O óleo era passado nas enfermidades. Isto era muito comum. E também um unguento quando a pessoa falecia, né? No corpo de uma pessoa morta, falecida, eles usavam também um unguento. Havia uma mistura de mirra com óleo em que se passava sobre a pessoa que estava sendo preparada para o sepultamento. Então, a pessoa, quando estava sendo preparada para ser sepultada, eles ungiam, né? Passavam um unguento na pessoa, no corpo da pessoa falecida, preparando a pessoa para o enterro. Né? Nós temos um exemplo lá em Lucas 23, em que as mulheres estavam ali indo ver o corpo de Cristo. Né? No primeiro dia da semana, elas estavam levando um unguento, lá em Lucas 23, 55 a 56. Né? No sábado, eles descansaram e no domingo, né, no primeiro dia da semana, as mulheres foram levar um unguento para passar no corpo de Jesus. E Jesus não estava mais lá, glória a Deus, porque Jesus saiu da sepultura. Era um uso comum, um uso cotidiano. Isso tudo nos leva a crer, irmãos, voltando aqui para Tiago, né, agora voltando aqui para Tiago, que quando Tiago diz que os presbíteros deveriam levar óleo, o óleo era um uso medicinal. Isso nos traz uma importante lição. Nós devemos orar, sim, pedir que Deus cure. A oração da fé sara o doente, cura o enfermo, mas nós não devemos deixar de usar os meios naturais. A fé não exclui a medicina, a fé não exclui o uso de remédios, a fé não exclui a terapia. Olha só que interessante, Deus ensina a usar remédio e fé. Agora, a nossa fé não está no remédio,
Não existe óleo consagrado, óleo ungido, isso não existe, é superstição. É tudo superstição. Uma vez, uma irmã me procurou falando assim, pastor, eu visitei uma igreja e lá foi revelado, né, que deveriam ir lá na minha casa e a pastora deveria jogar óleo em cada cômodo da minha casa para salvar o meu marido, para libertar o meu marido. Eu falei com ela, isso é bobagem, não acredita nisso não, isso é mentira. Esse pessoal está querendo tirar proveito de você. Aonde Deus vai revelar que tem que jogar óleo na casa, jogar óleo na parede da casa para Deus livrar de alguma coisa. Não acredite nessas revelações. Revelação que fala que tem que passar óleo não sei aonde. Não existe tais revelações. Isso é tudo imaginação. Talvez a pessoa tenha até boa intenção. Eu não vou aqui julgar o coração da pessoa que fala isso. A pessoa pode ter boas intenções, mas isso tudo é criado na mente, na imaginação. É falta de conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia não diz em nenhum lugar que existe óleo ungido, óleo consagrado, que o óleo cura. Não há nada na Bíblia dizendo isso. A Bíblia fala que a oração da fé salvará o doente. A oração da fé. Agora o óleo, ele tem um uso medicinal, terapêutico. O óleo é apenas medicinal e terapêutico. Então guarde isso no seu coração. Talvez você vá visitar uma pessoa doente e aquela pessoa precisa de um remédio. E você tem condições de comprar, né? A igreja pode ajudar comprando um remédio para ajudar alguém, né? Às vezes uma injeção, né? A pessoa não tem condições de comprar, de pagar. Então, nós temos aqui uma lição importante para nós. Então, orar pelo enfermo, orar pelos doentes, não exclui, né, esses meios terapêuticos, não exclui o uso de remédios, né, não exclui também o auxílio e a ajuda da medicina. Né? Nós precisamos cuidar do corpo e da alma, cuidar da mente, cuidar do espírito, mas também cuidar do nosso corpo físico. Então fica, né, essa lição tão importante para nós. E Jesus, né, é aquele que foi ungido. Ele é o nosso profeta, o nosso sacerdote, o nosso rei. Todo cristão é ungido por Deus, sem precisar de óleo. Nós não precisamos de óleo para sermos ungidos. A Bíblia fala que nós já somos ungidos de Deus. Eu quero ler 2 versículos aqui. Um se encontra na segunda carta aos Coríntios. Olha só. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1. Acompanhe aí na sua Bíblia, se você tiver uma Bíblia, eu vou abrir aqui. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1. Olha só. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e versículo 22. 21 e 22. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Quem é que ungiu o crente? É Deus. É Deus que nos unge. Não é homem nenhum que vai me ungir. É Deus que unge o crente, o salvo, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. O penhor do Espírito é a presença do Espírito Santo na vida do salvo. Toda pessoa convertida tem o Espírito Santo, é ungida. Olha o que diz 1 João, primeira carta de João, no capítulo 2. Vamos lá? Primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 20. Aqui nós temos 2 versículos, mais 2 versículos. 1 João, capítulo 2, versículo 20. E vós possuís unção. Oi, vós quem? A igreja, os crentes, os cristãos. Vós possuís unção que vem do santo. Ou seja, Deus, o Espírito Santo. E todos tendes conhecimento. Versículo 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, a unção que vocês receberam de Deus, permanece em vós. E não tendes necessidade que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Ou seja, de tal forma
que a sabedoria humana não pode nos ensinar. Somente a sabedoria que vem de Deus. Nós recebemos a unção de tal forma que, através da instrução da palavra, Deus nos ensina tudo que é verdadeiro. Ele vai nos conduzir à verdade. Quem tem a unção de Deus é a pessoa que foi salva. Todo crente já é ungido. Então, se alguém falar com você assim, não toqueis no ungido de Deus, como se só o pastor fosse ungido, essa pessoa está te enganando. Na verdade, não é só o pastor, não. É todo crente verdadeiro é ungido de Deus. Não toqueis nos ungidos, ou seja, não toque nos filhos de Deus, porque toda a igreja verdadeira, toda pessoa salva é ungida de Deus. E eu quero deixar essa palavra aqui. Tudo bem? Então, guarde isso. O ensino de Tiago sobre oração, né, é muito importante para nós. É a oração da fé é que vai salvar o doente. E o uso do óleo é medicinal, porque todo crente já é ungido por Deus. Não existe óleo ungido, óleo consagrado, isso não existe, tá? Porque todo crente já recebeu a unção. E essa unção é a unção da alma, do Espírito, é a presença do Espírito Santo em nossos corações. Então, para a gente concluir então o nosso estudo, Tiago fala sobre oração, não é isso? Para a gente concluir aqui, Tiago diz que nesse contexto de oração, se a pessoa que está recebendo, né, a oração, se ela tiver cometido pecado, se ela tiver cometido algum pecado, o pecado será perdoado. Porque no contexto de oração, no contexto de orientação pastoral, né, a pessoa muitas vezes ela tem algum pecado secreto, algum pecado oculto, e naquele contexto ela precisa abrir o coração diante de Deus para receber, né, o perdão dos seus pecados. Então é muito importante no aconselhamento a gente confrontar o nosso erro, confrontar o nosso pecado. Não, se você tem alguma coisa no seu coração que te perturba, que te incomoda, é muito importante você receber orientação. A Bíblia não está dizendo que você só vai ser perdoado se você procurar o seu líder. Não, não é isso que a Bíblia fala. Só Deus perdoa o pecado. Você tem que confessar seu pecado para Deus, em nome de Jesus. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Você não precisa confessar o pecado para alguém para receber o perdão. Mas muitas vezes, se você estiver precisando de orientação espiritual, né, de uma orientação sobre uma situação que você não consegue sair, é muito importante a ajuda de alguém, do pastor, do seu líder, né, de um homem, de uma mulher de oração, uma pessoa madura na fé, em que você pode procurar, que você confia, em que você pode abrir o seu coração para receber orientação. Por isso que Tiago fala assim, voltando aqui para Tiago, deixa eu abrir o texto aqui. Olha o que Tiago diz. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Então, neste contexto, muitas vezes é importante nós abrirmos o coração para o nosso irmão e até mesmo pedir perdão. Pode ser que você tenha ofendido alguém. E se você ofender uma pessoa, se você cometeu um pecado contra o seu irmão, você precisa procurar o seu irmão, a sua irmã, e falar com ela ou com ele: olha, eu pequei contra você, me perdoa. Confesse o seu pecado ao seu irmão também, tá? Para que haja restauração, reconciliação. Não adianta falar só para Deus. Se você não resolveu com o seu irmão, você está em pecado. Se você pecou contra alguém, não demore, vai falar com essa pessoa. Então, também faz parte aquilo que Tiago está nos ensinando. Está dentro desse contexto de confessar os pecados, tanto de aconselhamento, quanto de você pedir perdão a uma pessoa que você tenha ofendido. E orar uns pelos outros. Não apenas os presbíteros deveriam orar, mas toda a igreja é chamada a orar uns pelos outros. Eu oro por você e você ora por mim. Vamos combinar isso? Amém, irmãos? Vamos combinar? Oremos uns pelos outros. Se houver necessidade de orientação, de falar de reconciliação,
nós também devemos procurar uns aos outros e abrir o coração sobre algum erro, algum pecado, para que recebamos também cura, orientação da palavra de Deus. Amém? E o que Tiago vai nos ensinar mais? Tiago vai dar agora um exemplo de fé, exemplo de oração feita com fé. Tiago vai usar o exemplo do profeta Elias. Olha só o que ele vai dizer aqui. Versículo 17, né? 17. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Perceba só, Elias era um homem comum, usando um linguajar comum nos dias de hoje, né? Como algumas pessoas poderiam dizer, Elias era um comedor de arroz com feijão, né? Às vezes a gente olha para um homem de Deus, uma mulher de Deus, nossa, fulano é tão santo, fulano é tão santa, e na verdade todo mundo é comedor de arroz com feijão. Todo mundo está sujeito às mesmas fraquezas. Então não se sinta fraco demais, desanimar demais, nunca diga, mas eu não tenho fé suficiente. Olha só, se a sua fé for como grão de mostarda, ela já é suficiente. O que importa não é o seu estado emocional, não importa o seu estado espiritual, o que importa é o quanto você confia em Deus. Você realmente depende de Deus e confia em Deus. Não importa a situação em que você esteja, não importa se você está desanimado, está triste, se você está depressivo, não importa o seu estado emocional. O que importa é se você realmente conhece o Deus da palavra, se você conhece Jesus, se você crê nele como seu Senhor e Salvador, e se você está disposto a se colocar de joelhos diante de Deus e falar com ele, aí, meu irmão, minha irmã, tudo é possível pela fé. Pela fé, você pode alcançar muita coisa. Deus pode realizar grandes obras, grandes coisas, realizar milagres através da sua vida, se você tão somente confiar nele de todo o coração. Vamos seguir o que Tiago está dizendo? Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Ele orou com insistência. Ele não abandonou a vida de oração. Ele foi orando com insistência. E ele pediu, ele orou, para que não chovesse sobre a terra. Porque Deus havia falado com ele, olha, Elias, você vai orar e você vai dizer para não chover. Então Elias confiou na promessa, confiou na palavra e ele foi orar. E não choveu. Por 3 anos e 6 meses não choveu. E novamente Elias orou. De novo. E o céu deu chuva e a terra fez germinar os seus frutos. Aqui o autor dessa carta, né, Tiago, ele nos dá um exemplo de oração feita com fé. A oração feita com fé é uma oração ousada e determinada. A oração feita com fé deve ser uma oração feita com fervor, com fervor espiritual mesmo, né? Sabendo que Deus está ali. Deus é o Deus que ouve a oração. Deus fez promessas na Bíblia, na sua palavra, que ele atenderia, que ele ouviria a nossa prece, o nosso pedido. Nós devemos levar as nossas petições a Deus, confessar os nossos pecados a Deus e devemos também adorar a Deus, louvar a Deus através da oração, né? E interceder pelos outros, por outras pessoas e pedir que Deus esteja também curando aqueles que estão enfermos. E a oração deve ser submissa a Deus, feita com temor, assim como o profeta Elias demonstrou. Se você quer saber como Elias era um homem de Deus, lê lá 1 Reis 17, de 1 a 13, capítulo 18, né, versículo 18 e 19, 1 Reis 18, 36 e 38 a 38, 1 Reis 19, de 9 a 18, né, e você vai encontrar ali esse exemplo de fé que Tiago está nos ensinando. Amém, irmãos? Que Deus possa nos capacitar para a vida de oração, nos despertar nessa noite, né, através desse estudo tão importante. Nós ainda não encerramos, né?
a carta de Tiago. Na semana que vem, nós vamos terminar a carta de Tiago. Nós vamos ler os versículos 19 e 20, encerrando essa tão importante carta. Tiago é muito prático. Tiago quer despertar a vida de oração. Ele mostra na prática que a oração feita por um justo tem muita eficácia. É isso que ele diz, né? E versículo 15, né? Olha só o que diz o versículo 15. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido os pecados, seriam perdoados. Confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Guarde isso no seu coração. Muito pode, pela sua eficácia, a oração de um justo. Você é justo de Deus. Se você tem fé em Jesus, se você é uma pessoa salva, você é um justo de Deus. A sua oração tem eficácia. Ore, busca Deus. Está doente, está enfermo, está triste, está desanimado, está sofrendo? Ore. Está alegre? Cante louvores. Tem alguém doente? Vamos orar. E vamos também cuidar do corpo. Aqui Tiago chama a atenção da liderança, né? A liderança da igreja deve visitar o enfermo, né? E se preocupar, não é, com a saúde integral da pessoa. Deus quer que cuidemos daqueles que necessitam integralmente, não somente levando a palavra, mas muitas vezes levando o pão, levando o remédio, levando tudo aquilo que vai auxiliar aqueles que necessitam, aqueles que precisam. Muita coisa podemos aprender daqui. Que Deus em Cristo possa continuar completando essa palavra. Eu sei que esse texto, né, nós poderíamos, a partir desse texto, né, nós poderíamos desenvolver muita coisa aqui, né, desenvolver muitas aplicações práticas, né, para a nossa vida espiritual, para a vida cristã. Mas que Deus possa completar, que Deus continue aplicando essa verdade. Vamos orar nesse instante e pedir que o Senhor nos dê uma noite de paz, guardada por Ele, e que possamos nos preparar, né, cada vez mais a estarmos aptos, né, para praticar a palavra para toda boa obra. Oremos. Obrigado, meu Pai, por mais este estudo, por encerrarmos, ó Deus, mais uma oportunidade de crescimento, de aprendizado espiritual. E que esse estudo possa nos edificar, nos transformar, e que falsos conceitos, falsas ideias possam ser vencidas, possam ser retiradas, e que a nossa mente possa ser renovada somente com a sã doutrina, com a palavra pura e simples do Evangelho, ó Deus, daquilo que o Senhor realmente revelou a nós. E que isso sirva, ó Deus, para despertar a nossa fé e a nossa vida de oração. Nos abençoe, Pai, nós oramos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Que Deus possa completar